dia a todos que nos assistem pelos nossos canais. Vamos então à pauta. Pagamento de processo 148.874, que tem como relator a Sua Excelência o conselheiro Antônio Malheiro. Então, passa a palavra. Obrigado, Excelência. Trata o presente processo de apuração de responsabilidade do prefeito municipal de Porto Acre, senhor Máximo Antônio de Souza Costa, em razão do descumprimento da Resolução 102, que trata do envio em e-mail informatizado dos dados relacionados à folha de pagamento e controle de atos de pessoal. A quarta coordenadoria atestou naquele momento o envio intempestivo dos dados referentes à remessa de dezembro de 2024. Devidamente notificado, o gestor, não apresentou as razões de defesa ou justificativas, e o doutor Parquet se pronunciou através de seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto. É o relatório, Excelência. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, Sua Excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Bom dia a todas as pessoas presentes e aqueles que nos ouvem pela rádio web. Em relação ao processo 148.174, como já disse o conselheiro Malheiro, trata-se de apuração de responsabilidade em descumprimento da Resolução 102 de 2016, que trata dos dados de pessoal, por parte da Prefeitura de Porto Acre, referente ao mês de dezembro de 2024, sobre a responsabilidade do prefeito, o senhor Máximo Antônio de Souza da Costa. Procedida a análise preliminar, verificou-se o envio tempestivo da matéria. Devidamente citado, o requerido não apresentou defesa aos autos. Examinados os autos, o Parquet de Contas conclui que o disposto no artigo 4º da referida norma restou inobservado, sem a apresentação de qualquer justificativa que abone o atraso de 14 dias. Ante o exposto, sopesados os elementos da instrução, opina-se, com base no artigo 89.2 da Lei Complementar 38 de 93, combinado com o artigo 8º da Resolução TC-Acre 102 de 2016, pela aplicação de multa-sanção dosada a critério do plenário em desfavor do senhor Máximo Antônio de Souza da Costa, responsável pelo envio dos atos de pessoal da Prefeitura de Porto Acre. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Bom, conforme bem colocado e bem entendido até aqui, houve um atraso de 14 dias na remessa dos dados de dezembro de 2024. Porém, consultando agora as informações dos meses subsequentes, não houve mais atraso no encaminhamento dessas informações. Então, houve uma falha pontual que este tribunal tem reconhecido, né, desde que nós tivemos aquela decisão com relação à Assembleia Legislativa, e aqui já temos vários acordos, como o 5.745, agora da primeira Câmara, inclusive da conselheira Nalu, que muito bem coloca, levando em consideração o empenho demonstrado na regularização e pontualidade das remessas subsequentes, e com isso também nós temos regularizado, e essas decisões na Câmara têm sido nessa situação de quando passam a encaminhar nos prazos, não se aplica mais a multa. Então, nesse sentido, pela notificação do senhor Máximo Antônio de Souza da Costa, prefeito de Porto Acre, para que observe rigorosamente os prazos estabelecidos no artigo 4º da Resolução 102, alterado pela 118, e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como pode. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheira Nalu Maria. Acompanho o voto, senhor presidente. A presidência também acompanha o voto do nobre relator. Aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 2 da pauta, 149.472, que continua com a palavra, Sua Excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Trata este processo agora do envio intempestivo, mas dos dados contábeis, não são mais da folha de pagamento, mas dos dados contábeis, financeiros, orçamentários, patrimoniais, relativos à Resolução 87.
referentes ao primeiro bimestre de 2025 do senhor Gerry Correia Marinho, prefeito de Assis Brasil. Houve um atraso de 13 dias. No contraditório, o mesmo também deixou transcorrer em habeas, não apresentou defesa. O doutor Parquet se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, é o relatório. Está sem som, Sem conselheiro áudio, Cristóvão. Desculpa. Obrigado, Tranquilo. nobre conselheiro. Com a palavra, Sua Excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores, compulsando os autos e os dados do Sistema de Prestação e Análise de Contas, observa-se, portanto, o descumprimento da Resolução TCE-Acre 87 de 2013, configurado pelo atraso no envio das informações relativas ao primeiro bimestre, além dos 5 dias de tolerâncias acordados na ata da reunião para unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras deste tribunal. Ante o exposto, considerando que o responsável foi regularmente notificado, contudo não se manifestou, sujeitando-se aos efeitos da revelia, nos termos do artigo 48, parágrafo 3º, da Lei Complementar Estadual 38 de 93, artigo 172 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, combinado com o artigo 344 do Código de Processo Civil, este MPC opina pela aplicação de multa-sanção ao senhor Gerry Correia Marinho, prefeito do município de Assis Brasil, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, combinado com o artigo 19 da Resolução 87 de 2013, dosada a critério do plenário. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, Excelência. Diferente do processo anterior, que era com relação à emissão de dados da folha de pagamento e dados de pessoal, com relação a 87, que é a nossa maior matéria de análise nesse tribunal, dados de contabilidade, patrimônio, orçamento, ainda não houve nenhuma alteração no entendimento desta corte, apesar de termos discutido isso numa ata, mas a ata ainda não foi terminada e ainda tem algumas coisas para a gente mudar. Então, nesse sentido, aplicando então tudo o modo como nós temos julgado até agora, pela aplicação de multa ao seu Gerry Correia Marinho, de 500 UPF, R$ 6.815, em face do envio intempestivo do primeiro bimestre de 2025. Notificação do responsável e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Em votação, conselheira Ana Lu Maria. Acompanho o relator, senhor presidente. Essa presidência também acompanha o voto do nobre relator, aprovado por unanimidade os termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo terceiro da pauta, 139.063. Obrigado, Excelência. Excelência, por se tratarem todos de aposentadoria, do 3 ao 26, nós pedimos a Vossa Excelência que, ouvido o doutor Parquet e a nobre conselheira Ana Lu, possamos julgar em bloco. Pois não, nobre conselheiro, ouça a nobre procuradora. Nada opor, senhor presidente. Conselheira Ana Lu Maria. De acordo, senhor presidente. Então, Vossa Excelência, também acordo, julgamento em bloco do processo 3 da pauta ao 26. Obrigado, Excelência. O primeiro processo, 139.063, legalidade e registro da transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre do subtenente João Santiago Barbosa Filho, que ingressou no serviço público em 5 de abril de 93 e solicitou em 30 de outubro de 2019, o tempo de serviço líquido foi 30 anos, 14 dias,
A coordenadoria especializada deste tribunal afirma que o militar preenche todos os requisitos para fazer jus a essa transferência remunerada, com o grau de subsequente, então, segundo tenente, com vencimentos com R$ 11.806,40 de vencimentos. O doutor Parquet se pronunciou aqui no processo seguinte, 139.085, também transferência para a reserva remunerada do subtenente José Brandão Filho, com 30 anos e 79 dias, com vencimentos com soldo de R$ 11.896,59, também como segundo tenente. Processo 139.103, Polícia Militar, também do subtenente agora João Ribeiro de Lima, com 31 anos e 13 dias, para segundo tenente na reserva remunerada, com os R$ 1.896,59. Processo 139.411, Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco, senhora Ceríames Damásio Moreira, professor P2, 25 horas, grupo 4A, nível 3, letra 1, 26 anos e 25 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com vencimento de R$ 4.723,16. Processo 144.015, pensão por morte, na modalidade vitalícia, da senhora Osana de Lima Silva, em face do falecimento do seu cônjuge, servidor público estadual, senhor Francisco Souza da Silva, a concessão já falecida em inatividade, a concessão do benefício está de acordo com a Lei Complementar Estadual 154, atualizada pela 364, a quarta coordenadoria informa que o servidor já se encontrava aposentado à época na modalidade de por invalidez, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 1, e por isso o benefício foi calculado com um percentual de 60%, sendo 50% correspondendo à cota familiar e 10% referente à cota de dependente de 1.100. Processo 145.844, aposentadoria do servidor público da Secretaria Estadual de Educação, senhor Francisco Tadeu Marques, professor de nível superior, P2, 30 horas, classe 2, referência J, 36 anos, 179 dias de serviço, necessitando, no entanto, da correção da referência G para a referência J. Processo 146.268, aposentadoria da Secretaria Estadual de Educação da senhora Marileide Fernandes Cavalcante, professor de nível superior P2, 30 horas, classe 1, referência aí, com 27 anos, 117 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, com proventes de R$ 4.222,99. Processo 146.798, aposentadoria da Secretaria Estadual de Educação do senhor Judas Tadeu Santos Freire, professor PS2, 30 horas, classe 1, referência J, com 38 anos e 11 dias de serviço líquido, necessitando da correção da referência F para a referência J. Processo 147.403, Secretaria Estadual de Educação, senhora Jarlene Ribeiro dos Santos, professor nível superior P2, 30 horas, classe 2, referência J, 27 anos, 8 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, com provento de R$ 7.507,99. Processo 147.410, Secretaria Estadual de Educação da senhora Francisca Firmino de Souza, no apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 1, referência HA,
30 anos, 151 dias, de serviço líquido, faz jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, mas precisa ser feita a correção da referência E para a referência H. Processo 147.417, Secretaria Estadual de Educação, senhora Samira Fadu Vieira, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência H, 34 anos, 113 dias, também precisa da correção, faz jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, mas precisa ser feita a correção da referência F para a referência H. Secretaria Estadual de Educação, senhora Anazilda Ferreira de Souza, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, 32 anos, 85 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, necessita também da correção. Não, ela já está correta na referência H, R$ 2.733,20. Processo 147.432, Secretaria Estadual de Educação, senhor Luiz de Lima Neri, apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, 36 anos, 166 dias de serviço líquido, faz jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição. No entanto, ela precisa ser feito o enquadramento correto da referência 6 para a referência 8. Aposentadoria, processo 147.556, Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria José Lopes Damasceno, professor de nível superior P2, 30 horas, classe 2, referência J, 25 anos, 212 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, R$ 7.870,96 de proventos. Processo 147.571, Secretaria Estadual de Educação, da senhora Leni de Souza Wallstein. Apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 2, referência 8, 32 anos, 165 dias de serviço líquido, faz jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, mas precisa da correção da referência 6 para a referência 8. Processo 147.578, Secretaria Estadual de Educação, senhora Rosa Maria Caleu de Souza, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 4, referência H, 32 anos, 348 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com proventos de R$ 3.425,39. Processo 147.634, Polícia Militar do Estado do Acre, primeiro-tenente Marison Silva de Souza, 31 anos, 92 dias de serviço líquido, sendo que preenche todos os requisitos para fazer jus à transferência para a reserva remunerada, como primeiro-tenente, com proventos de R$ 14.893,54. Processo 147.656. Primeiro-tenente da Polícia Militar do Estado do Acre, Elias Ferreira da Silva, 30 anos, 45 dias, fazendo jus à transferência para a reserva remunerada, como primeiro-tenente, com R$ 14.792,02 de vencimentos. Processo 147.720, Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria José da Silva, apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 3, referência H, 30 anos, 150 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com proventos de R$ 3.281,41. Processo 147.909, Secretaria Estadual de Educação, do senhor José Antônio Montezuma de Souza, 35 anos, 94 dias, faz jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, mas precisa ter sua correção da referência 6 para a referência 8. Secretaria Estadual de Educação, processo 147.947, senhora Célia Maria Cândido de Lira, especialista em educação, nível 2, 30 horas, classe 2, referência J,
32 anos, 177 dias, faz jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com provento de R$ 7.870,96. Processo 147.969, Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria Socorro de Souza Cariolano, 34 anos, 210 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, na classe 3, referência H, com provento de R$ 3.234,37. Processo 148.047, Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria de Lourdes da Silva Miranda, apoio administrativo, nível 2, 30 horas, classe 1, referência J, 32 anos, 200 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, proventos de R$ 3.692,12. Por último, processo 148.106, Secretaria Estadual de Educação, da senhora Jeane Maria de Almeida Fontes da Silva, 26 anos, 240 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, classe 1, referência J, R$ 7.321,83. O doutor Parquet se pronunciou em todos os processos. São os relatórios, excelência. Obrigado, nobre conselheiro relator. Com a palavra, a sua excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de processos de controle de atos de pessoal, que vieram ao tribunal para efeito de registro. Temos aposentadorias dos servidores civis, tanto do Estado quanto do município, dos servidores militares e também pensões. A análise técnica procedida verificou a conformidade dos atos aqui trazidos para registro com que concordou este MPC, ressalvando-se apenas em alguns o enquadramento, como já bem colocou o nobre relator, no processo número 8, no processo número 10, no processo número 12, no processo 13, no processo 15, no processo 17 e no processo 22. Ante o exposto, com fulcro na súmula número 2, este MPC opina pelo registro desses processos onde houve a incorreção do enquadramento na referência correta e a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre, somos pelo registro de todos eles. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, excelência. Na mesma linha, pela legalidade e registro dessas aposentadorias, no modo como foi apresentado, com notificação interessado e ao Instituto de Previdência e após pelo arquivamento. É como voto, excelência. Em votação, conselheira Ana Lu Maria. Acompanho todos os votos, senhor presidente. Essa presidência também acompanha o voto do nobre relator. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Devolvo a presidência ao nobre presidente e conselheiro Antônio Malheiro com as minhas considerações. Obrigado, nobre conselheiro Antônio Cristóvão. Damos, então, agora prosseguimento à pauta com o processo número 27, que tem Vossa Excelência como relator e a quem eu passo a palavra. Obrigado, nobre presidente. Nobre presidente, esse processo 27 da pauta, 148.871, eu vou retirar de pauta. Então, o processo 27... Retirado de pauta. Só o 27, não é isso? Só o 27. Perfeito. Então, Vossa Excelência com a palavra com o processo 28. 148.973. E os processos 28, 29 e 30,
eu gostaria de julgar em bloco que todos os 3 processos são por descumprimento da resolução TCE 129. Perfeito, Vossa Excelência, que em vista da anuência, já com relação ao bloco anterior, Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado. O primeiro processo trata da Câmara Municipal de Capixaba, o segundo da Prefeitura Municipal de Chapuri e o terceiro da Prefeitura Municipal também de Capixaba. Tratam-se os processos abertos com a finalidade de apurar as responsabilidades dos senhores Diego de Souza Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Capixaba, Maxwell Maia Pereira, prefeito municipal de Chapuri, e Manuel Maia Bezerra, prefeito municipal de Capixaba, pelo cadastramento intempestivo e ausência de cadastramento de contratos, termos aditivos ou qualquer outro documento equivalente no sistema Lincoln, em descumprimento ao artigo 1º, parágrafo 6º da Resolução TCE 129 de 2024, da Câmara Municipal de Capixaba, Prefeitura Municipal de Chapuri e Prefeitura Municipal de Capixaba também, referente ao exercício 2025, registrados e autuados com base na comunicação interna 305/2025 da Secretaria de Controle Externo, SESEC, deste Tribunal de Contas. A SESEC, por meio da 6ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo, 6ª COASEX, emitiu o relatório preliminar de análise técnica das folhas 13 a 15 e 18 a 23 dos autos, devidamente citadas as folhas 18 a 20 e 26 a 31, o primeiro e o segundo responsável apresentaram as defesas de folha 26 a 32, a 33 e a 49, de forma tempestiva, conforme certidão de folha 29. Já o terceiro responsável não apresentou defesa, conforme certidão a folha 32. A 6ª COASEX emitiu o relatório conclusivo de análise técnica às folhas 33 a 35 e 53 a 55. O Ministério Público de Contas manifestou as folhas 40 a 41, 59 a 61 e 36 a 37 dos autos, em pronunciamento dos seletivos senhores procuradores, doutores João de Melo Neto e Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, Sua Excelência, a nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, como já disse o nobre relator, tratam-se de processos de apuração de responsabilidade pelo descumprimento da resolução TCE-Acre 129 de 2024, que trata do portal de licitações e contratos. Com relação ao processo 148.973, da Câmara Municipal de Capixaba, sob a responsabilidade do presidente, senhor Diego de Souza Nascimento, verificou-se que o ente possuía pendências quanto ao cadastramento dos termos contratuais celebrados no período, consubstanciado na ausência de inserção dos referidos documentos no portal do LICOM, em descumprimento às disposições contidas na resolução mencionada. Regularmente citado, o gestor informou que os termos analisados haviam sido cadastrados naquela ocasião. Diante disso, a área técnica concluiu que, de fato, os contratos foram registrados após a citação do gestor. Examinados os autos, o Ministério Público conclui que a demonstração do cumprimento da resolução, apesar de ser adequada, não retira a irregularidade atinente ao lapso temporal verificado entre a assinatura dos contratos e o envio e o efetivo cadastramento dos mesmos. Assim, verifica-se que o disposto no parágrafo 6º do artigo 1º da Resolução TCE-Acre 129 de 2024, que determina o limite de até 5 dias úteis para o cadastramento no LICOM, restou inobservado,
Ante o exposto, este MPE opina pela aplicação de multa-sanção, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Resolução 38 de 93, combinado com o artigo 7º da Resolução TCE-Acre 129, tosada a critério do plenário. Com relação ao processo 149.018, que se trata da Prefeitura de Chapuri, onde a análise técnica preliminar também verificou que os contratos 022 e 028 foram cadastrados intempestivamente no sistema LICOM, citado o responsável, o senhor Maxwell Maia Pereira, prefeito, ele apresentou defesa intempestiva, alegando que não houve dolo nem erro grosseiro na conduta, sustentando que o atraso no cadastramento decorreu de dificuldades operacionais, inconsistências do sistema recém-implantado, além da descentralização das funções. Na sequência, afirmou que eles foram efetivamente inseridos, não havendo prejuízo ao erário ou falhas nos documentos, e invocou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da LIND. Em análise conclusiva, a 6ª Coordenadoria Especial de Controle Externo entendeu que os argumentos não foram suficientes para aprovar a reprovabilidade da conduta, opinando pela manutenção das sanções. Assim, diante disso, e em conformidade com a manifestação da área técnica, este MPC opina também, com fulcro no artigo 89.2 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, combinado com o 7º da Resolução TCE-Acre 129, pela aplicação de multa ao responsável. E, por fim, com relação ao processo 149.452, que se trata da Prefeitura de Capixaba, sob a responsabilidade do senhor Manuel Maia Bezerra. A análise técnica inicial também constatou a ausência de cadastro de licitação ou hipótese de dispensa e de conclusões não justificativas da Prefeitura no sistema LICOM. O gestor e o pregoeiro foram devidamente citados, mas permaneceram inertes. Ante o exposto, diante das infrações à referida resolução, este MPC opina pela aplicação de multa ao senhor Manuel Maia Bezerra, prefeito, e também aqui ao Douglas da Silva Nascimento, creio que o pregoeiro, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, combinado com o artigo 7º da Resolução 129, e a determinação de prazo para que o gestor providencie o cadastro de todas as licitações ou formas diretas de contratação, conforme apontado no relatório técnico. São os pronunciamentos, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência, o relator, para sua conclusão e voto. Obrigado, nobre presidente. Passando direto ao voto, senhor presidente, senhora conselheira, com fundamento no relatório técnico emitido pela SESEX, 6ª COASEX, e do parecer do doutor Parquet, e na linha de entendimento da primeira Câmara deste Tribunal de Contas, conforme matérias já julgadas, que eu cito o Acórdão 5.750 de 2025, primeira Câmara, voto. 1. Pela aplicação de multas aos senhores Diego de Souza Nascimento, prefeito da Câmara Municipal de Capixaba, Maxwell Maia Pereira, prefeito municipal de Chapuri, e Manuel Maia Bezerra, prefeito municipal de Capixaba, com fundamento no artigo 89, inciso 2º da Lei Complementar Estadual 38 de 93, combinado com o artigo 7º da Resolução TCE 129 de 2024, no valor de R$ 6.815, correspondente a 500 unidades padrão fiscal, PF, em razão
do cadastramento intempestivo no sistema Lincon dos contratos de números 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 e 008, todos de 2025, firmados pela Câmara Municipal de Capixaba. Cadastramento intempestivo no sistema Lincon dos contratos de número 22 e 28, todos de 2024, 25, firmados pela Prefeitura Municipal de Chapuri, e a ausência de cadastramento dos pregões eletrônicos números 002 de 2025, 010 de 2025, pregão presencial número 002 de 2025 e dispensa de licitação número 009 de 2025, e a ausência de conclusão e ou justificativa do pregão eletrônico número 007 de 2025. E pregões presenciais número 007 de 2025 e 008 de 2025 da Prefeitura Municipal de Capixaba, em descumprimento ao artigo 1º, parágrafo 6º da Resolução TCE, número 129 de 2024, assinalando-lhes prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento em favor do Tesouro do Estado do Acre, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas. 2. Nos processos 149.452, pela notificação do senhor Manuel Maia Bezerra, para que no prazo de 5 dias úteis, contados do recebimento da notificação, encaminho por meio do portal de licitações do Lincon, deste tribunal, os pregões eletrônicos número 002 de 2025 e 010 de 2025. Pregões presenciais no 002 de 2025 e dispensa de licitação número 009 de 2025. Pregões eletrônicos número 007 de 2025, pregão presencial número 007 de 2025 e pregão presencial número 008 de 2025. Da Prefeitura Municipal de Capixaba, sob pena de responsabilidade em caso de descumprimento, devendo a Secretaria de Controle Externo, SESEC, realizar o monitoramento do cumprimento desta determinação, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente, senhora conselheira. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheira Nalu. Acompanho os votos, senhor presidente. Assim, acompanhamos também o voto e decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 148.016, o 31 da pauta. Obrigado, presidente. Eu acho que esses processos agora de minha relatoria, todos eles do 31 ao 49, todos são de aposentadorias e pensões. Eu gostaria de julgar ao 49, isso. Gostaria de julgar em bloco, senhor presidente. Pois não, excelência. Vossa excelência com a palavra. Vamos, então, ao processo 148.016, aposentadorias. Aposentadoria da servidora pública do Estado da Secretaria de Educação e Cultura, dispõe a senhora Maria Silene Ferreira Vilegas, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 1, referência H pelos seus 32 anos, 233 dias de contribuição para fins de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. O processo 148.009, aposentadoria da servidora pública do Estado da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, a senhora Maria Rosalda Barbosa de Oliveira, no cargo de professora de nível superior, 30 horas. Classe 1, referência a J, já corrigida, pelos seus 27 anos, 279 dias de contribuição para fim de aposentadoria voluntária, integral especial por tempo de contribuição, necessitando da correção da referência C para a referência J, corrigida.
147.949, aposentadoria da servidora pública do Estado da Secretaria de Educação e Cultura e Esporte, senhora Maria Genilda Souza da Silva, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 2, preferência H, pelos seus 32 anos, 229 dias de contribuição para fim de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. 147.705, aposentadoria da servidora pública do Estado, da Secretaria de Educação e Cultura e Esporte, senhora Odete de Lima Neri, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, corrigido, pelos seus 30 anos e 83 dias de contribuição para fins de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. Aqui já corrigido que ela necessitava a correção, que ela estava na 6, vai para a referência 8. 147.614, aposentadoria da servidora pública do Estado da Secretaria de Educação e Cultura e Esporte, senhora Iediva Maria Oliveira da Silva, no cargo de professora P2, 30 horas, classe 2, referência J, pelos seus 29 anos, 83 dias de contribuição para fins de aposentadoria na modalidade voluntária especial integral por tempo de contribuição. 144.860, transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre, a pedido do servidor público estadual, senhor José Robson Valente de Oliveira, no posto de tenente-coronel, pelos seus 30 anos e 82 dias de contribuição para fim de reserva, com proventos calculados no posto de tenente-coronel. 147.525, aposentadoria da servidora pública do Estado da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, senhora Jusileia Braga de Souza, no cargo de professora P2, 30 horas, classe 2, referência J, pelos seus 30 anos, 37 dias de contribuições para fim de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. 147.557, aposentadoria da servidor público do Estado da Secretaria de Educação e Cultura e Esporte, senhor Anastácio Maia Caxinauá, no cargo de professor de nível superior, 30 horas, classe 1, referência J, corrigido, pelos seus 31 anos e 196 dias de contribuição para fim de aposentadoria, na modalidade voluntária integral especial por tempo de contribuição. E já corrigido a sua referência para a referência J. Transferência, o 147.649, transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre, a pedido do servidor público estadual, senhor Evandro Carvalho de Melo, no posto de tenente-coronel, pelos seus 33 anos, 315 dias de contribuição para fim de reserva, com proventos calculados no posto de tenente-coronel. 148.048, aposentadoria do servidor público do Estado da Secretaria de Educação e Cultura e Esporte, senhor Osmarino Santos da Rocha, no cargo de professor P2, 30 horas, classe 2, referência J, pelos seus 31 anos e 226 dias de contribuição para fim de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. Processo 139.960, aposentadoria da servidora pública município de Rio Branco, da Secretaria de Educação, senhora Márcia Maria Araújo Lima, no cargo de professora P2, 25 horas, grupo 4A, nível 3, letra I, pelos seus 30 anos, 104 dias, contribuição para fins de aposentadoria na modalidade voluntária do magistério por tempo de contribuição. Processo 140.756, aposentadoria do servidor público do município de Rio Branco,
da Secretaria de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação, o senhor Edmilson Ferreira da Silva, no cargo de Gari, Grupo 1A, nível 2, nível 1, letra M, pelos seus 37 anos e 2 dias de contribuição para fim de aposentadoria na modalidade voluntária por tempo de contribuição. 142.724, aposentadoria da servidora pública do Estado da Secretaria de Educação e Cultura e Esporte, senhora Francisca Paula Torres de Aguiar, no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, pelos seus 31 anos, 353 dias de contribuição para fim de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. Processo 143.128, aposentadoria da servidora pública do Estado, da Secretaria de Saúde, senhora Gerice de Amorim Costa, no cargo de auxiliar operacional, serviços diversos, grupo 1, referência 8, corrigido já, pelos seus 34 anos, 48 dias de contribuição, para fins de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. Que era referência 7, ela já passa para a referência 8. 145.502, aposentadoria da servidora pública do Estado da Secretaria de Educação e Esporte, senhora Dilma Margarete Rios de Oliveira, no cargo de professora P2, 30 horas, classe 1, referência J, pelos seus 30 anos, 37 dias de contribuição para fim de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. 146.066, aposentadoria da servidora pública do Estado da Secretaria de Educação e Esporte, senhora Vilogênia Maria Marques da Silva, no cargo de professora nível superior, 30 horas, classe 2, referência 1, pelos seus 33 anos e 305 dias de contribuição para fim de aposentadoria na modalidade voluntária especial integral por tempo de contribuição. Processo 147.397, aposentadoria do servidor público do Estado da Secretaria de Educação e Cultura e Esporte, senhor Alberto Cosme Moreira, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 1, referência H, corrigida, pelos seus 36 anos de 281 dias de contribuição para fim de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. Correção aqui foi referência F para referência H. 147.426, aposentadoria da servidora pública do Estado, da Secretaria de Educação e Cultura e Esporte, senhora Antônia Albaniza de Sena Otaviano, no cargo de professora P2, 30 horas, classe 1, referência J, pelos seus 31 anos, 356 dias de contribuição para fins de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. Processo 147.433, aposentadoria da servidora pública do Estado da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, senhora Maria Marlene Lopes da Silva, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 2, referência H, pelos seus 30 anos e 43 dias de contribuição para fim de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. Todos os processos, trata-se de apreciação da legalidade e registro das aposentadorias e transferências para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre, servidores e servidoras públicas estaduais e municipal acima mencionadas, senhor presidente. É o relatório.
Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, a nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, os processos tratam de atos de aposentadoria e transferência para a reserva remunerada dos servidores vinculados ao regime próprio do Estado e do município de Rio Branco. A análise técnica procedida verificou a conformidade das concessões, ressalvando apenas alguns erros de enquadramento nos processos já mencionados pelo nobre relator, processo 32, processo 34, processo 38 e processo 44, sugerindo o registro na referência correta, com o que concorda este MPC. Ante o exposto, e com fulcro na súmula 2 de jurisprudência deste tribunal, este MPC opina pela legalidade e registro de todos os atos, com as devidas correções, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos em todos os processos, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Em votação, conselheira Ana Lu Maria. Acompanho os votos, senhor presidente. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos agora ao processo 50 da pauta, 147.320, que tem como relatora a nobre conselheira Ana Lu Maria, quem eu passo a palavra. Presidente, só por questão de ordem aqui, a procuradora deu seu parecer e eu não votei. Não votou ainda. Perdão, como nós estamos tudo de acordo, eu já contei assim como voto. Isso é um prenúncio. Ele já adiantou. Isso é um prenúncio. Eu concordo com Vossa Excelência. É só para ficar palavra, bem... nobre relator, com as minhas escusas, perdão. Obrigado, presidente. Só diante do exposto, senhor presidente, já concordando com o parecer ministerial e com a nossa área técnica, todos os processos estão aptos a seu registro, estão todos pela legalidade, seu registro nesta Corte de Contas, das aposentadorias e transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado, de servidores e servidoras públicas estaduais e municipais. E 2, pela notificação do Instituto de Previdência do município e do Estado para todas as devidas providências cabíveis. É o voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Em votação, agora, conselheira Ana Lu. Acompanho os votos, senhor presidente. Também acompanhamos o voto, assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos agora, sim, ao processo 147.320, que tem como relatora a nobre conselheira Ana Lu Maria, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar a todas e a todos, nossa querida Aninha, nosso conselheiro Cristóvão, o senhor pela condução do processo, nossa querida Jana, que está hoje nos ajudando, e a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Trata-se de processo de apuração de responsabilidade em razão do não envio ou envio intempestivo dos atos relativos à folha de pagamento, devidamente instruído, e o Ministério Público de Conta e Manifestação, as folhas aqui colocadas, por meio do procurador Dr. João Isidro de Mello, acompanhou o entendimento. O relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, a nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, como já disse a nobre relatora, trata-se de processo de apuração de responsabilidade por parte da empresa Cruzeirense de Obras Públicas, Serviços e Urbanização, ECOPS, referente a todos os meses que compõem o primeiro quadrimestre de 2024, sob a responsabilidade da senhora Bárbara Raniele dos Santos Silva. Procedida a análise técnica preliminar, constatou-se o encaminhamento intempestivo ao sistema de controle de atos de pessoal das remessas de janeiro a abril, cujos prazos regulamentares expiraram no dia 15 de cada mês subsequente ao da competência verificada.
Em que pese isso, as referidas informações foram prestadas somente nas datas de 9 e 31 de maio de 2024, em inobservância às disposições estabelecidas na referida resolução. Deste modo, a segunda Coordenadoria Especial de Controle Externo manifestou-se pela notificação da responsável para apresentação de justificativa quanto ao apurado, bem como pela aplicação de multa-sanção pelo descumprimento do prazo legal. Regularmente citado, a requerida acostou defesa, sustentando que o atraso apontado se deu em virtude do cadastramento tardio da empresa Ecops. Além disso, afirmou que sua posse como gestora ocorreu apenas em 28 de março de 2024, pugnando pelo acolhimento da justificativa e arquivamento dos autos. Diante dos fatos alegados, em nova manifestação, a Coordenadoria de Controle Externo afastou a responsabilidade da senhora Bárbara Ranieri quanto aos meses de janeiro e fevereiro, atribuindo tal período ao senhor Elter de Queiroz Nóbrega e à senhora Josinete Rodrigues Ferreira, na qualidade de ex-presidente e chefe de recursos humanos, respectivamente. Citados, apenas o ex-gestor se manifestou, conforme a defesa de folha 72 a 78, afirmando ter havido a indicação expressa da senhora Josinete Rodrigues, a chefe de recursos humanos, para a tarefa, recaindo a esta a intempestividade apurada nos primeiros meses de 2024. Em nova análise, a segunda coordenadoria sugere que as sanções estipuladas em razão do descumprimento da resolução sejam aplicadas somente à senhora Josinete Rodrigues, haja vista figurar como chefe da Divisão de Recursos Humanos no período de dezembro de 2023 a março de 2025. O processo veio a este Ministério Público. Examinados os autos, o parquet concluiu que o prazo disposto no artigo 4º da referida norma restou inobservado em todos os meses que compreendem o primeiro quadrimestre. Quanto à legitimidade do polo passivo, a designação de servidor específico, nos termos do artigo 3º, exige cadastro prévio do agente indicado junto ao SICAP, o que fora devidamente demonstrado pela defesa do senhor Elter de Queiroz em consulta ao SEJU, onde faz constar a senhora Josinete como servidora habilitada ao envio dos dados. Ante o exposto, só pesados os elementos da instrução, este MPC opina, com base no artigo 89.2 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, combinado com o 8º da Resolução 102 de 2016, pela aplicação de multa-sanção dosada a critério do plenário em desfavor da senhora Josinete Rodrigues Ferreira, responsável pelo envio dos atos de pessoal da empresa Cruzeirense de Obras Públicas, Serviços e Urbanização. É o pronunciamento do procurador João Isidro, senhor presidente. Obrigado, nova procuradora. Com a palavra, sua excelência, a conselheira Ana Lu Maria. Obrigada, senhor presidente. A gente vem tomando uma decisão com a 118, que quando a gente vê o empenho do gestor e da gestora, e aqui no caso, o mês de maio, ele já começou a ser tempestivo, e de julho a dezembro e o 10º, ele foi tempestivo todo o tempo, mas os outros meses não foi. Mas como a gente tem visto esse empenho, e quando a gente vê que há realmente esse empenho, a gente não tem aplicado a multa. Então, vou direto a voto. Notificar a atual diretora-presidente da Ecops, a senhora Marcele Martins Vieira, sobre essa decisão da primeira Câmara, bem como orientá-la a continuar empenhando-se no envio tempestivo das informações ao SICAP, demonstrando assim o cumprimento da Resolução 102 de 2016. E após as formalidades cabíveis, o arquivamento desse feito. O meu voto, senhor e senhora
senhores conselheiros e senhora procuradora. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto da relatora. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora, que continua com a palavra agora com o processo 148, 976, 51 da pauta. Senhor presidente, esse processo eu vou retirar de pauta. Pois não, excelência. Processo seguinte, 148, 979. Que é o Da 53. É o 53. 52. Então, o 52 também retira de pauta, Vossa Não, Excelência? eu vou. Esses outros, todos os outros processos, que são, em bloco, que são são da de Licom, 129, todos são das. Não, 2 são da 129 e os outros Isso. da 87. Então, Perfeito, do 52 até o 55, né? Perfeito. Perfeito. Mas agora eu vou. Os dois primeiros, 149.017 e o 149.455, eu vou em bloco. Qual é, Malu? Repete para mim. Então, é o 53, é o 53 e o 55. E aqui o 52 provavelmente vem depois. Então, é o 149.017, que é o 53, em bloco com o 149.455, que é o 55 da pauta, não é isso? Perfeito. Então, 53 com inversão de pauta do 55, Vossa Excelência com a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhora procuradora, senhor conselheiro. Esse é um processo da Câmara Municipal de Tarauacá, 149.017, e o 149.455 da Prefeitura Municipal de Manoel Urbano, todo referente à nossa resolução 129, devidamente instruído, e o relatório conclusivo foi encaminhado e no primeiro da Câmara Municipal de Tarauacá, o procurador doutor Mário Sérgio Neves se pronuncia no feito. E o de Manoel Urbano, da Prefeitura Municipal de Manoel Urbano, só um pouquinho. O procurador doutor João Isidro de Mello se pronuncia no feito. São os relatórios, senhor conselheiro. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, Sua Excelência Procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, com relação ao processo 149.017, apurar a responsabilidade do gestor pelo não cadastramento ou cadastramento intempestivo dos contratos identificados no exercício de 2025 em descumprimento à Resolução 129 de 2024, que trata-se do Licom, né? Então, este processo é sob a responsabilidade do senhor Francisco Rangeles da Silva Viana, presidente da Câmara de Tarauacá, pela omissão do cadastramento no Licom de contratos da unidade de 2025, em descumprimento à já citada Resolução TCE-AC 129 de 2024. Citado e implicado, sua resposta, segundo a instrução, não removeu as seguintes incorreções: ausência do cadastramento do contrato número 3, cadastro intempestivo dos contratos 1, 2 e 5 e a ausência de data de assinatura dos contratos 4, 6 e 7 e 8, comprometendo a verificação do cumprimento do prazo no sistema. Isto posto e caracterizada a hipótese de multa em causa, concordamos com a sua aplicação a teor do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93. O processo seguinte, o 149.455, também por descumprimentos do Licom, agora da Prefeitura Municipal de Manoel Urbano. Em sede de análise preliminar, a 6ª Coordenadoria verificou o não cadastro, o cadastro intempestivo e a ausência de inclusão e ou justificativas no sistema Licom dos procedimentos relativos aos pregões, dispensas de licitação, inexigibilidades,
adesões, caronas e concorrências eletrônicas do exercício de 2025. Devidamente notificados, os responsáveis, senhor Raimundo Toscano Veloso, prefeito de Manoel Urbano, apresentou defesa intempestiva, e o senhor Alberto Paiva da Silva Pregoeiro quedou-se inerte. Em síntese, o gestor alegou que o registro no sistema LICOM é atividade operacional e técnica atribuída ao agente de contratação pregoeiro, inexistindo dolo, má-fé ou participação direta do chefe do executivo. Apontou sobrecarga de trabalho, dificuldades técnicas, falta de capacitação, rotatividade e erro humano como causa dos atrasos. Afirmou inexistência de prejuízo ao erário e de comprometimento da transparência substancial. Por fim, informou ter adotado medidas corretivas e disciplinares, instauração de processo administrativo e exoneração do servidor responsável, e requer o afastamento de sua responsabilidade pessoal ou subsidiária, que eventual sanção seja proporcional e diretamente ao agente executor, amparando-se em jurisprudência do TCU, que mitiga a responsabilização por culpa da autoridade delegante em atos rotineiros, e ressalta a segregação de funções. Em sede de análise técnica conclusiva, a sexta Coordenadoria de Controle Externo entendeu que os argumentos apresentados não foram suficientes para afastar a reprovabilidade da conduta, considerando que não foram sanadas as inconsistências apontadas, uma vez que, em consulta ao sistema LICOM deste tribunal, realizada em dezembro de 2025, constatou-se a continuação das seguintes irregularidades: não cadastro no sistema LICOM dos procedimentos relativos aos pregões presenciais 06, 010, 12, 15 e 22, as dispensas de licitação 02, 06, 07, 08, 09, a inexigibilidade de licitação 01, 02, 03, 04, 05 e a adesão carona 02, 04, 05, 06 e 07. O cadastro intempestivo dos procedimentos relativos à inexigibilidade de licitação números 6 e 7 e a concorrência eletrônica 04 de 2025. E, por fim, a ausência de conclusão ou justificativa dos procedimentos relativos à concorrência eletrônica 02 de 2025 e aos pregões 05, 08, 09, 11, 13, 14, 18, 21 e 23, todos referentes ao exercício de 2025. Ao final, a área técnica opinou pela manutenção da proposta de multa aos responsáveis. De início, cumpre registrar que a materialidade da irregularidade é incontrovérsia. A ausência ou cadastro intempestivo após o prazo de 3 a 5 dias úteis das suas respectivas assinaturas e ou publicação constitui uma falha de natureza objetiva, conforme estabelecido pelo artigo 1º, parágrafos 1º, 3º e 4º da Resolução TCE-Acre 129 de 2024. Neste sentido, observa-se que, em relação aos cadastros intempestivos, os atrasos foram de mais de 10 dias. Ante o exposto, a obrigação normativa não foi cumprida em seu tempo devido, o que, em tese, já configura infração. Merece destaque também o disposto no artigo 9 da Resolução TCE-Acre 129, que previa um prazo de transição de 120 dias para adaptação ao sistema, encerrado em 30 de abril de 2025, justamente para que os jurisdicionados adequassem suas estruturas administrativas. Assim, a responsabilidade pela organização, capacitação e alocação de pessoal para cumprimento de normas de controle é, em tese, um dever primário do gestor. Além disso, a ausência de dano ao erário não exclui por si só a responsabilidade. A sanção prevista no artigo 89.2 da Lei Complementar 38 de 93 aplica-se a grave infração à norma legal, não exigindo a comprovação de dano financeiro.
A omissão no dever de transparência, impedindo o exercício do controle externo e social em tempo real, já representa um prejuízo à ordem jurídica e administrativa, tendo a infração se consumado quando o prazo legal foi descumprido. A conduta do gestor analisada sob a ótica do artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, apesar de não se poder afirmar a presença de dolo, amolda-se em tese a figura do erro grosseiro. Quanto à conduta do pregoeiro, a resolução TCA 129 de 2024 dispõe que a responsabilização deste limita-se aos descumprimentos relacionados aos procedimentos de licitação, pelos quais responde solidariamente com o gestor, de tal modo que apenas pode ser responsabilizado pela ausência de cadastro dos pregões presenciais 06, 010, 12, 15 e 22 de 2025. Ante o exposto e em conformidade com a manifestação da análise técnica, este MPC opina, com fulcro no artigo 89.2 da Lei Complementar 38 de 93, combinado com o artigo 7º da Resolução 129 de 2024, pela aplicação de multa-sanção a critério do plenário, em desfavor dos senhores Raimundo Toscano Veloso, prefeito, e Alberto Paiva da Silva, pregoeiro. É o pronunciamento, senhor presidente. São os pronunciamentos nos dois processos. Obrigado. Eu não vejo a conselheira Ana Lu aqui na tela, mas ela está presente? Presidente, eu falei com ela agora há pouco, caiu a conexão dela e ela está tentando entrar novamente. Mandei aqui o link de novo e ela está tendo dificuldade. Está pedindo um código, está pedindo um código aqui, eu já pedi a ajuda do pessoal da informática para conversar com ela. Tá? Ela tinha entrado nesse link e não tinha dado problema, e agora está pedindo o código. Então, nesse sentido, suspendemos a sessão por 5 minutos. 5 minutos, isso. Então, dando prosseguimento, então, à sessão, passamos a palavra à nova conselheira relatora para a conclusão e voto acerca dos processos agora em julgamento, os 53 e os 55 da pauta. Obrigada, senhor presidente. Desculpa a interrupção, peço desculpa ao conselheiro Cristóvão e à procuradora doutora Ana Helena e a todos. Bem, vou direto ao voto. É o voto do 149.017, que é o 53 da pauta, a Câmara Municipal de Tarauacá, e o voto aplicar multa ao senhor Francisco Rangeles da Silva Viana, presidente da Câmara Municipal de Tarauacá, no valor de 7.120, nos termos do artigo 7º da Resolução TCE 129, com o artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38, em face do descumprimento das obrigações previstas na supracitada resolução para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação, e de tudo dando ciência a esse tribunal. Notificar o senhor Francisco Rangeles da Silva Viana, presidente da Câmara de Tarauacá, para que realize a imediata inserção dos dados no sistema Lincon do contrato 03 de 2025, caso ainda não tenha feito, bem como para observar nas próximas edições da matéria a obrigatoriedade do cumprimento da referida norma, sob pena de responsabilidade. O 55 da pauta, Prefeitura Municipal de Manoel Urbano, aplicar multa ao senhor Raimundo Toscano Veloso e ao senhor Alberto Paiva da Silva, individualmente, no valor de 7.120, com fundamento no artigo 89.2 da Lei Complementar 38 e nos artigos 7 e 8 da Resolução TCE 129, 2024, notificar o senhor Francisco Raimundo Toscano Veloso, prefeito do município de para que realize 30 dias a regularização dos cadastros
cadastros, permissão dos atos terminativos faltantes no sistema Lincom. Notificar ainda para que os responsáveis comprovem o recolhimento da multa nos termos do artigo 48, parágrafo 1º e artigo 58.3a da Lei Complementar 38, da ciência da decisão aos responsáveis e, após cumpridas as formalidades, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto da nobre relatora, presidente. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora, que continua com a palavra agora com o processo 148.979. Só me tirem uma dúvida. A multa foi só para o 149.455, o outro só notificação, é isso? Todos multa. Multa também, né? Multa e notificação. Sim. Ok, tá bom, Sim. Querida. Obrigada. Aí o 51 eu tirei, que é o de Feijó. Ok, não, dá beleza, tá tranquilo. É porque eu perdi aqui a questão só da multa. Aí o 54 eu vou retirar também. Tá bom, beleza. Quais são os que vão ser retirados, então? Eu vou retirar o 54 e o 51. 51 já foi retirado de pauta, tá. Foi, perfeito. E agora vamos para o... Agora nós vamos para o 52. Ótimo, então tá. Ok. Perfeito. 148.979. Esse 52 eu vou retirar de pauta também. Também, pronto. Então vamos então só vou para o 56 agora. Processo de aposentadoria. Perfeito. Não, a gente ainda estamos... agora é os da 87, né? Os 56, 57, 58. Perfeito. E esses da 57 é que eu quero votar em bloco todos. Pois não, Vossa Excelência, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. O 56 da pauta 149.468 é do Fundo Municipal de Saúde de Tarauacá. O de 57 é o 149.477, que é o da Prefeitura Municipal de Tarauacá, e o 58 também, 149.486, da Prefeitura Municipal de Tarauacá, todos devidamente instruídos, com pareceres do Ministério Público de Contas. São relatórios, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, a nobre procuradora, doutora Ana Helena. Agora juntos 56, 57 e 58, isso? Perfeito. Bloco, né? O bloco. Todos da nossa 87. 83. 87. 87, eu quero dizer 87 de 2013, aí eu já botei 83. Perfeito. Certo. Senhor presidente, tratam-se de processos de apurar responsabilidade em face do envio intempestivo dos arquivos em descumprimento à resolução TCE-ACRE 87 de 2013. O processo 149.468 do Fundo Municipal de Saúde de Tarauacá, referente ao primeiro bimestre de 2025. A análise preliminar verificou o atraso intempestivo, cujas informações só foram prestadas no dia 29 de maio de 2025, incorrendo em 60 dias de atraso. Regularmente citado, o responsável apresentou defesa, argumentando que o atraso das informações constitui um episódio isolado e excepcional do gestor por sempre entregar as remessas dentro do prazo. Argumento que é falha de cunho formal e não gerou prejuízo ao erário, sem dolo, má-fé ou erro grosseiro por parte do gestor. A defesa também alega a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, do caráter pedagógico das decisões das Cortes de Contas. Alegou ainda que, pelo princípio da reserva legal, a Resolução 87 de 2013 não prevê de forma específica
aplicação de multa no caso de envio intempestivo das informações. No segundo relatório técnico, a segunda Coordenadoria Especial de Controle Externo concluiu pela intempestividade de entrega das informações contábeis do primeiro bimestre, opinando pela aplicação de multa. O processo foi recebido neste MPC no dia 1º de dezembro de 2025. Compulsão dos autos, verifica-se que os dados do CIPAC contidos na análise técnica demonstraram que houve descumprimento do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução 87 de 2013, pela inobservância do prazo fixado para envio das informações relativas ao primeiro bimestre de 2025. Sobre o princípio da reserva legal, onde a defesa argumenta que a Resolução 87 não possui previsão específica de multa, cumpre esclarecer que, de fato, a resolução não contém tal sanção, pois se trata de instrumento utilizado para normatizar os prazos e procedimentos para o encaminhamento das remessas de informações. O dispositivo justificador da multa se encontra no artigo 89.2 da Lei Complementar 38, que é um instrumento que contém a previsão de sanção satisfazendo o princípio da reserva legal. Considerando os 60 dias de atraso na entrega, mesmo com a defesa argumentando que não houve dolo, má-fé ou erro grosseiro, conceitos que não se aplicam ao presente caso, de fato, houve negligência a não observar os prazos para cumprimento da obrigação. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa ao senhor Rodrigo Damasceno Catão, com fulcro no artigo 89.2 da Lei Complementar 38 de 93. Com relação ao processo 149.477, também de responsabilidade do senhor Rodrigo Damasceno Catão, aqui em relação à prefeitura e não ao fundo. A análise técnica também verificou o encaminhamento intempestivo das informações referentes ao primeiro bimestre. O gestor foi devidamente notificado e apresentou defesa. A defesa também aduz que o atraso foi um episódio isolado, que não gerou prejuízo ao erário, sem dolo, má-fé ou erro grosseiro por parte do gestor, nos termos do artigo 22 da LINDB. A área técnica analisou a defesa apresentada e concluiu que não assiste razão ao gestor, pois, apesar das explicações, a infração está caracterizada com recomendação de aplicação de multa com base no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93. Diante das informações constantes dos autos e da análise técnica realizada, verifica-se de fato infringência ao contido no artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução 87 de 2013, alterado pela Resolução TCE-ACRE 106 de 2016. Aqui, a fundamentação de ausência de dano, dolo ou má-fé não se sustenta e cabe fazer alguns apontamentos sobre a aplicação do artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, aos processos de prestação de contas. O texto normativo dispõe que o agente público só responderá pessoalmente por suas decisões ou opinião técnica em caso de dolo ou erro grosseiro, tendo como finalidade proteger a atuação do gestor e do técnico diante de escolhas discricionárias e de interpretações técnicas, especialmente em matérias que comportam margem de apreciação ou incerteza científica. Cumpre destacar que essa previsão não se aplica ao julgamento das contas. Isso porque tais avaliações não se inserem no campo da discricionariedade ou da interpretação técnica, mas constituem comandos normativos, objetivos e vinculantes, e o gestor tem o dever jurídico de cumpri-los. E sua inobservância configura irregularidade formal e material. Dessa forma, o simples argumento de inexistência de dolo ou má-fé não afasta a caracterização de irregularidade constatada pela área técnica, uma vez que o dever de observância às normas legais e técnicas é inerente à gestão pública.
A questão do princípio da reserva legal, ele se encontra amparado na Lei Complementar Estadual 38. Então, ante o exposto e conforme as decisões tomadas em outros casos análogos, este MPC também opina pela aplicação de multa ao senhor Rodrigo Damasceno Catão, prefeito de Tarauacá, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, combinado com o 19 da Resolução TCE-ACRE 87 de 2013. Ressaltando que aqui é em relação à prefeitura. E, por fim, o processo 149-486 da Prefeitura de Tarauacá, essa daqui também é o descumprimento da Resolução 87, aqui é referente ao terceiro bimestre. Em razão do atraso no envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da municipalidade. Citado o titular, por meio de procurador, sustenta a desnecessidade da aplicação de multa ante a ausência de impacto ao erário, ventilando precedentes permissivos desta Corte, bem como entendendo que a aplicação de sanção em pecúnia, fundamentada apenas em dispositivo de resolução, fere o princípio da reserva legal, que aqui a gente já ressaltou, que ela está contida na nossa lei orgânica. A instrução não acatou as justificativas e propôs a sanção prevista no artigo 89.2 da Lei Complementar 38. Do exame dos autos, observa-se que o gestor apresentou a remessa das informações referentes ao terceiro bimestre apenas no dia 1º de 10 de 2025. Como é disso, o artigo 2º da referida resolução dispõe que os dados deverão ser enviados em até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, restando caracterizada a intempestividade. Não deve prosperar o argumento da responsabilidade de outrem, pois o artigo 8º, inciso 2 da normativa, considera como responsável dirigente máximo do poder, sendo que não foi apontado na defesa qualquer outro agente encarregado pelo ato. Quanto à suposta violação ao princípio da reserva legal, também já foi discutido aqui. Neste caso, com fulcro... Neste caso, este MPC opina pela aplicação de multa, mediante a gratação prevista na ata da reunião para unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras, de 2/7/2020. É o pronunciamento em todos os processos. Aplicação de multa pelo descumprimento da resolução. Pois não, Excelência. Passamos, então, agora a palavra à nobre relatora para conclusão e voto. Obrigada, senhor presidente. E nos 3 processos, todos eu voto pelo aplicar multa ao senhor Rodrigo Damasceno Catão, no valor de 7.120, com a legislação que é o descumprimento da Resolução 87, e previsto nos artigos 89, inciso 2, da Lei Complementar 38 de 93, e o artigo 139, caput, e parágrafo 3º do Regimento Interno desse tribunal, em ser recolhido a favor do Tesouro do Estado no prazo de 30 dias. A notificação do responsável e após o arquivamento do feito. São os votos, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto da nobre relatora, presidente. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos, então, ao processo seguinte, o 59 da pauta, que tem como relatora a nobre conselheira Ana Lu Maria, a quem eu passo a palavra. Aí, senhor presidente, todos são de aposentadoria, ele vai do 59 até o 81, né? Até 82. 81. 82, até o 148, 117, 82 da pauta, né? Até 82. 82. Isso mesmo. Pois não, Vossa Excelência, com a palavra.
Obrigada, senhor presidente. A aposentadoria da servidora Raimunda, o 59, a aposentadoria da servidora Raimunda das Chagas Lourenço é voluntária integral por tempo de contribuição. O 60 remunerada do senhor José Cleonilson Gomes do Nascimento Passos, subtenente, para fim de inatividade correspondente a seu grau hierárquico superior ao segundo tenente. O 61 do senhor Silfarney Lima de Araújo, tenente, é também uma reserva, inatividade correspondente ao seu grau hierárquico superior a primeiro tenente. A aposentadoria da servidora Nazaré Fernandes da Silva é do município, essa é uma aposentadoria do município de Rio Branco, pelos seus 28 anos e 153 dias de contribuição. Ela é da educação. O 63 é o senhor Antônio Bezerra Barreto, ele está na letra M, pelos seus 36 anos e 191 dias de contribuição para fins de aposentadoria, é também do município. A aposentadoria do servidor, senhor João Ferreira Leite Júnior, na letra I, aposentadoria também da Secretaria de Educação, é do município. O 65 é a reserva remunerada, senhor Edmilson Teixeira, primeiro sargento da Polícia Militar do Estado do Acre, inatividade correspondente à sua graduação final. O 66, reserva remunerada do senhor Allen Marcos Rodrigues Ferreira, tenente-coronel da Polícia Militar, para fim de inatividade correspondente à sua graduação final. O 67 também é uma reserva remunerada do senhor Valdeli Lima Nascimento, 30 anos, 134 dias de contribuição. O 68 é uma aposentadoria do servidor João Oliveira dos Santos, ele foi corrigido, essa aposentadoria para a letra J. O 69 também do Estado, servidor senhor Antônio Batista do Nascimento, teve também sua referência corrigida. O 70, também do Estado, aposentadoria da servidora Maria Francisco da Silva, corrigido para a letra J. O 71, aposentadoria da servidora senhora Antônia Lima da Silva, também teve sua aposentadoria corrigida, é também do Estado. O 72 é uma reserva remunerada, senhor Rony Clay de Oliveira Barroso, tenente da Polícia Militar. O 73, aposentadoria da servidora senhora Iraci Sampaio Albuquerque, apoio administrativo, foi corrigido para referência 8. O 74, aposentadoria servidora Maria Dulce Leite de Souza, cargo de professora, e também, modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. O 75, aposentadoria da servidora senhora Maria Souza da Silva Godin, foi corrigido para referência 8. O 76, aposentadoria da servidora senhora Marlis Rodrigues da Silva, classe 1, referência H, do quadro de pessoal da Secretaria de Educação, 30 anos e 90 dias, foi voluntária integral por tempo de contribuição. O 77, aposentadoria da servidora senhora Maria Barbosa Cavalcante, no cargo de apoio administrativo, foi para referência 8, portanto, corrigido. 78, senhor Valdeci Nonato de Lima, referência H, foi corrigido.
39 anos e 198 dias, voluntária integral por tempo de contribuição. O 79, senhora Raimunda Nonato da Silva, no cargo de professora, nível superior, corrigido para a referência J. O 80, aposentadoria da servidora senhora Maria Gilcilene Barbosa Silva. Ela está na referência J do quadro pessoal da Secretaria de Educação Voluntária Integral por tempo de contribuição. O 81, aposentadoria da servidora senhora Luísa Maria de Souza Melo, no cargo de apoio administrativo, H, do quadro de pessoal da Secretaria de Educação, voluntária integral por tempo de contribuição. E, por último, o 82, aposentadoria da servidora senhora Meire Elizabeth Maciel de Oliveira, no cargo de professora P2, 25 anos e 337 dias de contribuição para fins de aposentadoria integral por tempo de contribuição. Todos devidamente instruídos, devidamente com os pareceres do Ministério Público de Contas, são os relatórios, senhor presidente. Obrigado, nobre relatora. Com a palavra, a nobre procuradora, doutora Ana Helena. Microfone, silêncio. Perdão, eu desliguei aqui um pouquinho e a gente esquece. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de processos de registro de atos de pessoal, de servidores vinculados aos regimes próprios do Estado e da Prefeitura. A análise técnica procedida verificou a legalidade das concessões, ressalvando apenas alguns erros de enquadramento nos processos, inclusive que a conselheira já ressalvou. Aqui eu apontei como 59, processo 59, o processo 64, 68, o 68, o 69, o 70, o 71, o 71, o 73, o 75, o processo 77, 78, 79. Com que concordou o Ministério Público, né, com a legalidade das concessões, ressalvando apenas esses erros de enquadramento. Ante o exposto e com base na súmula 02, este MPC opina pela legalidade e registro das concessões, esses que houveram erro de enquadramento na referência correta, a teor da súmula 2, de jurisprudência deste tribunal, com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos em todos os processos, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, nobre relatora, para conclusão e voto. Obrigada, senhor presidente, pelo reconhecimento da legalidade e o registro por essa Corte dos atos de aposentadoria dos servidores e das servidoras acima relacionado, pelo encaminhamento de cópia dos autos ao Acre Previdência, ao RB-Prev, a fim de que adote as providências de sua competência e dê ciência aos servidores e servidoras interessados e interessadas, e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, como voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto da nobre relatora. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Senhor presidente, Pois não. Só uma questão para ficar, porque eu tenho para mim que eu pulei um processo. Queria pedir desculpas, mas é que hoje eu já fui para um trabalho aqui da UNB
de reflorestamento e também tem a posse da Tricom e tem umas coisas meio complicadas que o nosso ministro Gilmar Mendes está meio assim querendo fazer, então está tendo muitas coisinhas assim em Brasília. E eu vim acompanhando a conselheira Dulce, conselheiro Polanco. E aí eu tenho para mim que eu acho que eu pulei. Então, só por desencargo de consciência, eu queria ver aqui direitinho. Então, o 50, que é o 147.320. Tá ok? Espera lá, foi julgado, conselheiro. Foi julgado. Foi. O 51 eu foi retirei. Retirado de pauta, o 52 foi retirado de pauta e o 54 pois é esse foi retirado de pauta. É esse 52, senhor presidente, que eu pulei, que eu gostaria de, se possível, não de votá-lo. Não, excelência. Vossa Excelência com a palavra. Obrigada, senhor presidente. 52 é a resolução 129. Houve o descumprimento dessa resolução, inclusive, acho que a gente precisa, de novo, dar uma conversada com os prefeitos, com a MAC, porque hoje a preocupação que a gente tem é porque hoje, um exemplo, já foi... Não, esse aqui, desculpa, esse aqui foi esse aqui vai pelo arquivamento, mas eu acho que a gente precisa conversar com a MAC. Hoje eu vi que foi mais de 23 mil só para o prefeito de Tarauacá, porque foram 3 processos, então, diante disso, acho que a gente precisa dar uma conversada. Mas esse aqui não, esse aqui é a 129 que a gente vem ponderando, e, no caso, o voto vai ser pelo arquivamento. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre relatora. Com a palavra, a nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de processo de responsabilização do senhor Cleito Nogueira de Almeida, presidente da Câmara de Manoel Urbano, pela omissão do cadastramento no LICOM dos contratos da unidade de 2025, em descumprimento à resolução TC-Acre 129 de 2024. Observa-se, no entanto, em nova consulta realizada, que restou visto o cadastro tempestivo dos contratos 01, 02, 03, 04 e 05. Isto posto e descaracterizada a hipótese da multa em causa, concordamos com o arquivamento do processo. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra, a nobre relatora, para conclusão e voto. E é o voto, senhor presidente, é do mesmo sentido. Obrigada. Em votação, o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanha o voto da relatora. Acompanhamos também o voto e assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Os demais processos de pauta são da relatoria da nobre conselheira Maria de Jesus, que inclusive encaminhou para a nossa Câmara um pedido de afastamento, tendo em vista que agora, em substituição ao conselheiro Valmir Ribeiro, estará na outra Câmara. Então, assim sendo, tiramos os demais processos da pauta e, não havendo mais nada, passamos às comunicações com a palavra a nova procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, só agradecer e cumprimentar vocês aí o senhor pela presidência aí da sessão, juntamente com o conselheiro Cristóvão, que iniciou, dizer que eu já estou designada para essa, né, no próximo biênio, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês e revê-los, né? No mais, agradecer a Janaína pela condução aí da nossa sessão, ainda nesse formato telepresencial, e desejar um bom dia a todas as pessoas e aqueles que estão nos ouvindo pelos canais de comunicação do tribunal. Nada mais, senhor presidente. Opa, obrigado, nossa procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, presidente.
Só cumprimentar a todos os presidentes por mais essa sessão da nossa primeira Câmara e agradecer àqueles que nos assistem pelos nossos meios de comunicação e mais desejar um bom final de dia. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, Sua Excelência, a conselheira Ana Lu Maria. Cumprimentar, senhor presidente, o senhor e o conselheiro Cristóvão pela condução do nosso trabalho, sempre de forma com muita competência. Cumprimentar a nossa querida Ana. Seja bem-vinda, Ana. Nós tínhamos o conselheiro, o procurador, doutor João. Doutor João está afastado e a gente estima sempre melhora no seu quadro de saúde e dou boas-vindas a você aqui na nossa primeira Câmara. No mais, obrigada, só agradecer a paciência e obrigada por tudo. Obrigada, Jana. Obrigado, nobre conselheira. É sempre bom passarmos aqui a sessão juntos com todas essas coisas que acontecem e a gente vai levando, e que hoje a produção foi ótima. E não havendo mais nada a comunicar... Presidente, eu vou pedir licença para o senhor só um pouquinho, que eu esqueci de dizer o seguinte, que o MP se dá por notificado de todos os processos, com exceção de 2 dele, onde houve uma divergência que eu vou remeter para os procuradores, né? É o processo 01, Janaína, e o processo 50. Os demais a gente já se dá por notificado, tá bom? Perfeito, tá? Fica registrado. Muito obrigada, desculpa, eu esqueci. Às vezes me foge isso aí, tá bom? É boa, essa formalidade é boa, ganhamos tempo com isso. Porque senão tem que ficar mandando, enche o e-mail, aí a gente tem que abrir tudo, conferir, aí a gente já vê aqui o que Foi. Já simplifica, né? Ajuda todo mundo. E assim, não havendo mais nada a comunicar, cumprimentamos então todos que nos acompanharam, encerramos a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental. Encerrada então a sessão. Tá certo. Um abração para vocês, tá? Um abraço, olha, para vocês que estão fora, boa viagem, né? Um breve retorno. E aí, valeu, Janaína. Ela, viu, Dalu, traz notícias aí das fofocas mesmo, das decisões. Meu Deus do céu! Esses meninos... Cristóvão, vem para cá. Isso estão tudo doido. Já terminou, Jana? Já. Vai dando notícia esses aí, meninos estão tudo doidos. Pode deixar. Nalu, tu és a nossa enviada especial, manda as notícias para nós, tá? Tá bom, vou botar lá no pleno, viu? Cheiro grande. E parabéns aí aos que estão se empossando aí nas direções, né? Obrigada. Da Fricom. Vou levar o nosso abraço do Acre, do Ministério Público de Contas e do TCE para o Edilson e toda a equipe, para o Hinaldo e toda a equipe. Hinaldo e a equipe, com certeza. Legal. Tchau, gente. Um bom dia.